Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia, estamos aqui em mais uma das maravilhosas sessões do Congresso Acadêmico da Unifesp de 2020 e eu tenho o prazer enorme de estar aqui com os meus grandes amigos, companheiros de tantos anos, décadas até, e vou apresentá-los para que eles falem sobre a saúde depois do Covid ou da saúde de uma maneira geral, conforme eles interpretem o momento atual e o que será o momento seguinte. Está aqui o professor Rubens Belfort Matos Júnior, meu grande amigo, querido, um dos meus primeiros orientadores intelectuais da Escola Paulista de Medicina. Está aqui o professor Manuel Girão, que eu conheci bem mocinho, bem jovenzinho, e que se transformou numa estrela da ginecologia brasileira e certamente internacional. Está aqui a professora Janine Schirmer, outra pessoa brilhante para conduzir a enfermagem e a ciência brasileira, uma grande lutadora pelos interesses humanos, pelas questões humanitárias e por tudo que a enfermagem faz no país e faz pelo mundo. Então, podemos começar com a fala do professor Rubens Belfort Matos Júnior, que tem pioneirismo como marca da sua gestão, da sua vida, da sua orientação por todo o tempo, e a gente está interessado e ansioso para saber o que o Rubens Belfort tem para nos dizer a respeito da saúde nesse momento. Você pode, Rubens, falar de uma maneira ampla, de uma maneira particular, porque o tema é muito genérico, mas eu acho que você já tem aí concentradas as ideias fundamentais sobre essa questão e já tem muito para dizer para nós. Pode falar, Rubens. É uma enorme honra participar do Congresso Acadêmico da Unifesp 2020, ver a nossa universidade, que é muito jovem ainda, já produzindo obras intelectuais, acadêmicas e sociais tão boas assim, e é uma enorme honra estar na companhia de vocês todos. Diretor da Escola Paulista de Medicina, diretor da Escola Paulista de Enfermagem, a minha querida coordenadora, professora, apesar de muito mais jovem que eu, me ensinou muito desde antes da época da AIDS, durante a AIDS e todos os dias. E também um agradecimento especial a essa moça que está de preto aí, que geralmente não presta atenção nela, tem um papel tão importante de traduzir para aqueles que não podem ouvir o que a gente fala. É muito bom estar com vocês aqui e, sem dúvida, como a Valéria falou, o tema é amplo. Eu tenho muito cuidado quando eu participo de webinar, não transformar o webinar em uma série de aulas teóricas que ninguém aguenta. E essa é uma mensagem. Eu acho que os tempos mudaram e uma das coisas que a gente tem que fazer é não tentar reproduzir o lado no. Eu lia ontem um artigo do Cláudio Castro dizendo que o problema do ensino à distância é que simplesmente estão colocando o horrível ensino presencial que a gente tem de forma digital à distância, e realmente não funciona. A gente precisa reescrever o ensino básico e aí sim colocar de maneira efetiva na parte não presencial. Ficar fazendo as coisas que a gente fazia antes errado, agora na forma digital, não vai funcionar. Então, o tema, como a Valéria falou, é muito amplo, mas eu acho que a gente está vivendo de novo uma época que pode ser dita AC e DC, né? Antes do corona, depois do corona. As mudanças são radicais e a gente tem que entender que a sociedade vai tratar, ou tem que tratar, de fazer o melhor do pior. Muitas coisas já vinham mal há bastante tempo, os relacionamentos sociais, os contratos econômicos dentro da sociedade vinham já extremamente tensos e em crise, e, sem dúvida, essa pandemia radicalizou uma série de situações. A série de situações em relação ao comportamento individual, a maneira com que as pessoas se expressam na sociedade e também o jeito que a sociedade tem que agir para garantir alguns direitos e para mesmo sobreviver com a menor perda possível.
o grande exemplo é a questão, de novo, das liberdades individuais frente à pandemia, os direitos dos indivíduos frente ao direito da sociedade e combater todas as iniquidades. Eu gostaria de me ater, de início, à questão do valor da medicina dentro da sociedade. E eu acho que essa epidemia serviu para mostrar o valor da medicina para a sociedade e a maneira como a medicina age muito mais amplamente do que a maior parte das pessoas pensava. Eles tinham a ideia que o médico era aquele sujeito que você ia para fazer uma consulta, receber um tratamento no hospital ou numa clínica, e de repente a sociedade percebeu que a medicina é muito mais ampla. E um dos cuidados que a gente tem que ter, e por isso que eu fico muito feliz nessa mesa, é que a gente não pode absolutamente se limitar ao papel do médico, mas sim ao papel da medicina. Quando me perguntam a sua instituição, eu sempre falo com orgulho, eu sou da Paulista. Ou eu falo, eu sou da Escola Paulista. Claro, eu sou da Escola Paulista de Medicina, mas eu sou da Escola Paulista. A Escola Paulista de Enfermagem, a Escola Paulista de Medicina, para mim, é quase que uma coisa só. É a maneira de tentar, de uma maneira integrada, dar assistência às pessoas. Esse é um dos legados da Escola Paulista. E essa epidemia mostra isso. É simbólico o que o primeiro-ministro da Inglaterra falou quando teve alta do hospital e fez questão de frisar o exemplo de 2 enfermeiros que cuidaram dele. E quando ele foi perguntado, ele disse que de maneira nenhuma ele estava querendo diminuir o papel dos médicos, mas ressaltar que os médicos e os enfermeiros estavam todos juntos dentro da medicina. Então, eu acho que a sociedade percebeu isso. Uma enquete recente realizada mostrou que os médicos e as equipes de saúde, os enfermeiros, estão entre os profissionais de saúde mais respeitados atualmente dentro dessa pandemia. Nós, mais do que todas as outras categorias, estamos sendo valorizados pela sociedade, pelo que a gente faz e pelo que tenta fazer. Isso é uma coisa muito bonita. Existem mais crianças agora querendo participar de profissões relacionadas à saúde do que tempos atrás. Eu acredito que vai continuar assim. E a gente precisa continuar levando essa imagem quando a gente lida com a nova geração. Cada vez mais é a equipe médica atuando como uma unidade integrada e harmônica. E a gente sabe, muitos trabalhos mostram que para profissionais trabalharem juntos, eles devem ser educados juntos. Então, a integração na graduação, eu acredito que deveria ser uma prioridade no nosso meio, e essa prioridade eu vejo com alegria que ela sempre fez parte, de certa maneira, da Escola Paulista. A Valéria, antes da gente começar a conversar, comentava comigo o impacto que essa pandemia está tendo, não apenas sobre os indivíduos, mas na sociedade como um todo. E é verdade, quer dizer, os relacionamentos humanos estão mudando. Nossa cultura sempre se orgulhou da proximidade, do abraço, do beijo. Nós beijávamos os nossos pacientes, nós os acolhíamos fisicamente, a gente beijava o paciente cada vez que encontrava e era possível. Isso agora está muito distante. Isso leva a um relacionamento médico-paciente diferente, a uma postura diferente. É difícil, às vezes, você saber se o médico está com mais medo do doente ou do doente mais medo do médico e de toda a equipe médica. Esses são valores que a gente tem que considerar, porque está acontecendo em toda a sociedade. É muito importante que essa epidemia não sirva para aumentar a hostilidade entre as pessoas e o medo afaste os indivíduos. Essa epidemia tem que servir também para mostrar a importância da solidariedade. Solidariedade expressa adequadamente. Ninguém quer que as pessoas parem de usar máscara e se beijem, mas a gente tem sempre que encontrar maneiras de se aproximar do paciente, deixar o paciente se aproximar da gente, independentemente da máscara e do afastamento físico.
A gente é obrigado a ter um afastamento físico, mas não pode ter um afastamento afetivo e não pode ter um afastamento que impeça o relacionamento médico-paciente. A maneira que a gente vai conseguir fazer isso ainda está, como quase em tudo, em testes. E tem também outros aspectos que nós acreditamos essa epidemia está mostrando de maneira muito clara para a sociedade. O sofrimento das equipes de saúde frente às dificuldades econômicas e sociais. A sociedade, de repente, percebe como os médicos, como os enfermeiros, como todos os profissionais de saúde estão desassistidos e a falta de investimento comprometendo o trabalho da gente. Então, essas são coisas importantes, são coisas que devem ser bem trabalhadas. O nosso papel de continuar educando a sociedade é fundamental. Também nós conversávamos sobre o aspecto financeiro, que agora fica óbvio e é diabólico em relação às vacinas. Existe um trabalho muito grande tentando mostrar a importância de combater a iniquidade nessas pandemias. A África, outros países mais pobres que o Brasil estão sofrendo. O Brasil sofre perto dos países mais ricos. E quando a gente fala de vacina 2020, 2021, mas quem vai produzir essa vacina? Quem são os privilegiados do planeta que vão ter essa vacina antes? Simplesmente é uma questão de quem paga, leva, ou a gente deveria encontrar alguma maneira de mais harmonicamente lidar com isso? A Organização das Nações Unidas e a Academia Nacional de Medicina aqui do Brasil, junto com a Academia Brasileira de Ciência, está, na maneira que a gente pode, participando desse debate também, tentando encontrar outras maneiras de fazer com que as pessoas que menos podem tenham algum acesso também a isso. Quer dizer, tudo mudou, né? A medicina mudou, a sociedade mudou, existe mais tecnologia, sim, mas tem que haver também muito mais humanismo, tem que haver muito mais proximidade das pessoas, apesar da dificuldade da proximidade física. Nós vamos sair dessa epidemia, claro, mas é muito importante que a gente saia da maneira melhor possível. O futuro, né, já está aqui, e mesmo no impacto da graduação médica, nós estamos sentindo isso, acho que na graduação de todas as profissões está acontecendo isso, e na área da saúde é fantasticamente importante. Como é que a gente vai realmente dar um ensino que muitas vezes não é mais presencial? É muito fácil em matérias mais básicas falar em ensino remoto, mas e daí para frente, quarto ano, quinto ano? A Academia Nacional de Medicina vai realizar, junto com a coordenação do acadêmico Rui Maciel e Francisco Sampaio, um simpósio interessantíssimo agora o mês que vem sobre o impacto da Covid na graduação médica, o impacto da Covid na residência, e são coisas que a gente tem que se preocupar cada vez mais. E, para terminar, eu queria lembrar uma outra coisa, é que quando a gente fala ensino remoto, ensino à distância, é muito perigoso a gente acirrar as dificuldades financeiras e econômicas. Nós sabemos que tem muita criancinha que está tendo aula particular em casa desde que começou essa crise, porque os pais podem pagar os professores particulares em casa, que por meios eletrônicos estão lá dando cobertura. Em outras famílias isso não é possível, até porque os pais muitas vezes não têm o conhecimento para prover essas informações. Precisa tomar cuidado, porque senão a sociedade vai acabar piorando em todos esses aspectos. Também isso acontece no estudante de saúde. Além de nós termos uma faculdade gratuita, que é importantíssima de ser mantida, uma universidade pública, a gente talvez começasse a pensar numa espécie de situação onde não apenas o ensino fosse gratuito, mas a mesma maneira da existência do imposto de renda negativo, alguns alunos tivessem alguma ajuda financeira e econômica para ter acesso aos meios eletrônicos que estão cada vez mais presentes na educação e saúde. Isso está acontecendo em países ricos e em países pobres, porque os países ricos também têm uma grande parte da sociedade em dificuldades financeiras e econômicas. Então, isso Valéria, algumas ideias e alguns conceitos que eu quis trazer aqui para a gente poder discutir em frente, sem passar do meu tempo. Lembrando que
A Covid é um fenômeno que demora muito tempo para passar para nós, mas 4 meses não é nada. E o futuro, logo, logo, vai ser diferente de novo. A gente precisa tomar muito cuidado para fazer esse futuro ser o melhor possível. Não vale a pena voltar à vida que era antes. A gente tem que voltar a uma vida melhor do que antes. Muito obrigado por participar disso e estar na companhia de líderes que eu tanto admiro e gosto, como a Valéria falou, alguns há mais de meio século. Obrigado. Então, Belfort, apesar de você ter se limitado ao tempo e até ter deixado uns 2 minutinhos para o próximo palestrante, que seria o Manuel Girão, a gente, no fim, vai te fazer algumas perguntas que são muito mais relacionadas a essa questão de como vai ser a orientação didática dos estudantes de uma maneira geral e dos médicos, o que vai acontecer com eles nessa transição importante, porque nós temos que pensar que o ensino da medicina é muito dependente de toda essa dinâmica de população e proximidade e tudo. Como é que ficaria o ensino médico depois dessa fase, se os médicos dependem tanto dessa proximidade para os procedimentos e para tudo? Então você depois vai pensando, porque você lida também com muito equipamento e muito avanço tecnológico. Para você é familiar, então eu quero saber onde vai entrar o avanço tecnológico. É para nos manter distantes ou mais próximos? Essa é uma pergunta. Agora eu vou chamar o caríssimo Manuel Girão, diretor da Escola Paulista de Medicina, que vai também nos dizer o que ele pensa que pode ser a saúde agora, no futuro, e o que ele sente que a saúde é hoje, para até mesmo nos adaptarmos aos poucos com essa transição. E como diz o Belfort, o mundo foi colhido por essa epidemia e por essa pandemia, para, eu acho que justamente fazer uma mudança, porque ele já estava se esgotando. É mais ou menos isso, né, Rubinho? Porque já estava havendo um esgotamento. E eu acho que muita coisa vai mudar em função de pensar nesse esgotamento, sabe? É esse esgotamento que cada um de nós tem parado um pouco mais para pensar, sabe? O quanto a gente se desgastou até hoje e o quanto a gente pode, olha que ousadia, ganhar com essa parada universal. Professor Manuel, é você. Muito obrigado, professora Valéria. Minhas primeiras palavras só podem ser de reconhecimento e de agradecimento à comissão organizadora desse congresso, à reitoria, por essa participação. Mas destino minhas palavras especialmente carinhosas à professora Valéria, que, como já demonstrou, nós nos conhecemos há mais de 40 anos. Me lembro da pesquisa dela de AIDS, das biópsias de pele do braço, que como aluno participei, e foi a primeira pesquisadora a falar de AIDS no nosso país. Essa lembrança fica na memória de todos nós para sempre, e com muito carinho agradeço as palavras honrosas que a senhora me proferiu agora no começo. Falar sobre o papel de uma escola médica numa pandemia é um grande desafio. Pode compartilhar a tela, viu? Para que a gente consiga falar um pouquinho sobre isso, eu pediria a todos que se reportassem mentalmente aos primeiros dias dessa pandemia, para que relembrem as fortes emoções desse período. Nós fomos, de uma maneira muito rápida, muito intensa, atingidos com uma intensidade nunca vista, pelo menos não pela nossa geração. O medo, a ansiedade
faziam parte do nosso cotidiano. Simplesmente sair de casa parecia uma afronta e um risco gigantesco, como se o vírus estivesse a cada esquina ou em cada maçaneta esperando para nos acometer. Faltava infraestrutura. Se vocês perceberem, lembrarem, não tínhamos monitores, não tínhamos respiradores, não tínhamos sequer equipamentos de proteção individual, máscaras, aventais, luvas, em quantidade suficiente para proteger as nossas equipes. Ou seja, nós estávamos despreparados para enfrentamento desta crise. E aí surgiam, a cada minuto, grandes arautos do conhecimento, em busca dos seus 15 minutos de fama, com soluções milagrosas e saídas como se o mundo inteiro não soubesse algo que nós aqui no Brasil, em menos de 15 dias, tínhamos descoberto a cura dessa doença ou estratégias suficientemente intensas, renovadoras, que solucionariam o problema que o mundo estava enfrentando. No meio desse momento de ansiedade, surgia a questão se interromperíamos ou não as atividades da Escola Paulista de Medicina. Mas aí prevaleceu, graças a Deus, o bom senso, porque não poderíamos nos furtar e fechando as atividades, interrompendo as atividades de uma escola médica, no maior evento médico da atualidade. E qual seria a missão de uma escola médica no meio de uma pandemia? Se acovardar? Se esconder? Qual imagem nós passaríamos para a sociedade? Seguinte. E aí começamos a nos organizar nos três eixos principais de uma instituição de ensino superior, qual seja a pesquisa, o ensino e a extensão. Nos dedicamos inicialmente, claro, à organização da parte assistencial, da parte de extensão, por motivos óbvios, né? Então, em parceria com a diretoria do nosso hospital universitário, numa intensa interação com eles, passamos a colaborar na organização das linhas assistenciais. Lembrando que o nosso hospital é um hospital preferencialmente Covid e não exclusivamente Covid, o que duplica a dificuldade, porque tínhamos a obrigação de manter linhas assistenciais essenciais à população, que não somente o Covid. Para isso, tínhamos que adaptar a infraestrutura, tanto física, criando uma unidade de infecção respiratória, de enfermarias, ampliando os leitos de UTI e indo atrás desses equipamentos que estavam em falta. Além disso, precisávamos montar e capacitar as equipes assistenciais, envolvendo todos os departamentos acadêmicos nesse esforço. Todos contribuíram participando desse esforço do atendimento na unidade de infecção respiratória, na UIR. Mesmo departamentos que estavam um pouco mais longe do quadro pulmonar participaram com seus médicos, seus residentes e seus docentes como voluntários nesse atendimento. Passamos daí a interagir com a sociedade, porque percebemos que sem essa interação, todo o esforço interno poderia ruir. Nós temos aqui no entorno do nosso hospital, pelo menos 7 comunidades, que abrigam mais de 20 mil pessoas. Se nós tivéssemos 20% de doentes nessas comunidades necessitando de hospital, vejam a conta que excederia muito a nossa capacidade instalada. Então, nós passamos a interagir com esses líderes comunitários, como vocês verão, em programas de vacinação, em programas de orientação higiênica, de doação de equipamentos de proteção e também de alimentos para eles. E aí surgiu o que eu vou chamar a atenção de todos, o movimento voluntariado da nossa escola. Um movimento que iniciou por uma ação conjunta dos nossos alunos, com a diretoria da escola, com os professores dessa instituição,
no dia 18 de março, com 3 ou 4 alunos. E hoje, 3 meses e meio depois, quase 4 meses de pandemia, nós temos envolvidos, engajados, 288 alunos, que corresponde a praticamente 40% de todo o alunado da medicina. Eles estão engajados nesse movimento voluntário. E se for para eleger uma atividade de importância e de ganho nessa pandemia, seguramente eu elegeria esse movimento de voluntários como o maior exemplo que nós podemos dar à nossa sociedade. E aí eles se organizaram em 3 grandes eixos. Foi a proteção e suporte dos profissionais do nosso complexo Hospital São Paulo Escola Pós-Medicina, o suporte à saúde física e mental dos alunos e dos residentes e o acompanhamento e conscientização da comunidade no entorno. Foram acompanhados os pacientes atendidos na UIR, todos aqueles que eram atendidos, casos suspeitos ou não, na UIR e eram dispensados, os alunos por por contato telefônico, acompanhavam o que estava acontecendo com esses pacientes em casa, orientando-os, porque aí minimizaria a necessidade de volta desses pacientes às nossas unidades de atendimento. Foram atendidos em 3 meses e meio, por esse via telefônica, 2.800 pacientes. Foi iniciado um movimento de arrecadação de doações. Esse movimento de arrecadação de doações começou também mais ou menos junto com o início do voluntariado. E só para terem uma ideia da dimensão que isso ganhou, só de doação de bens financeiros, só na conta desse movimento voluntariado entrou quase 5 milhões de reais. E um outro montante mais ou menos igual a esse, diretamente no Hospital São Paulo, além da arrecadação de bens materiais. E aqui apenas alguns exemplos de um universo muito maior: foram 15 mil máscaras, 40 mil face shields e 1 milhão de pares de luva arrecadados. Também iniciou, por iniciativa desse grupo de voluntariado, projetos que levassem bem-estar às pessoas confinadas e, ao mesmo tempo, pudesse apoiar a nossa instituição. E começou um programa de cozinha solidária, onde as pessoas em casa estavam auxiliando as equipes de plantão aqui do nosso hospital. Foi também feito um movimento de suporte físico e mental aos alunos, tanto os alunos no geral, quanto especialmente aqueles vulneráveis economicamente, com um apoio, inclusive, com cestas básicas. Também iniciaram o movimento de Movimente-se, para levar a atividade física dentro das casas da nossa comunidade de funcionários, parentes e quem mais quisesse participar, inclusive organizando corridas virtuais e arrecadação por meio de venda de camisetas do voluntariado. E na interação com a sociedade, a vacinação contra a influenza, material educacional, campanha do agasalho, podcast e o auxílio a pessoas de luto, tanto da nossa comunidade interna quanto dessas comunidades no entorno. Aqui um exemplo de fotos. Observem a última foto da direita, a própria comunidade, depois de orientada, se encarregou de fazer a higienização das suas ruas internas, numa atitude muito bonita e muito elegante, desencadeada pelos alunos. Passamos então à etapa 2, que é o grande desafio da reestruturação do nosso modelo de ensino. Estávamos já no meio de uma discussão muito ampla de remodelagem do nosso ensino, naquilo que eu, de uma forma amadora, tenho chamado de currículo fluido, onde a gente tenta buscar, identificar as potencialidades de cada aluno, amoldando o que é o mínimo que eles precisarão saber nas várias áreas da medicina, com o estímulo às suas potencialidades. Ou seja, nós poderemos ter um grande ortopedista que seria um péssimo psiquiatra, ou um maravilhoso psiquiatra que seria um péssimo ginecologista. Essas tendências, essas potencialidades precisam ser identificadas e maximizadas, mantendo o nosso aluno, ou estimulando para que ele desenvolva o seu potencial máximo. No entanto, fomos atingidos
pela pandemia e fomos quase que obrigados a reavaliar todas essas etapas que estavam no nosso cronograma mental. Então, num primeiro momento, nós tentamos manter as atividades domiciliares dirigidas. Porém, veio uma determinação da interrupção do calendário acadêmico de todas as universidades praticamente no país. Depois, passada essa fase inicial, surgiu o grande desafio, que é programar o retorno às atividades nesse novo cenário, onde nós tínhamos que proteger os nossos alunos nos cenários práticos e desenvolver rapidamente plataformas de ensino de conteúdo teórico à distância. As comissões se debruçaram sobre essas atividades, passando um recado muito bonito a todos. Essa pandemia fez com que nós avançássemos em poucas semanas, algo que provavelmente, numa situação de normalidade, levariam anos até nós migrarmos de um modelo tradicional para um modelo híbrido, onde nós temos os novos métodos ativos de ensino sendo utilizados em plataformas digitais por todos os nossos alunos. Ainda muito que aprender, um desafio ainda muito grande, mas estamos no meio desse processo. Ainda nessa parte de ensino, encaramos a necessidade de desenvolver uma atividade mais ampla, envolvendo inclusive os nossos egressos. E aí começamos a organizar o primeiro congresso da Escola Paulista de Medicina, virtual, não presencial, em tempos do Covid. E estamos no meio desse processo. Vejam, senhores, teremos o primeiro Web Hall da EPM em tempos de Covid, de 12 a 16 de agosto, envolvendo todos os departamentos acadêmicos, que estarão organizados em grandes blocos. É como se nós tivéssemos mini congressos dentro do congresso maior, focando na atuação médica, nas suas diferentes especialidades, em todas as áreas do conhecimento médico, envolvendo pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação, uma área específica para discutir educação médica e novas plataformas de ensino, uma administração médico-hospitalar, como nos preparamos para esta pandemia e como devemos nos preparar para a próxima, a discussão dos alunos, uma área acadêmica de graduação e a área multiprofissional. E, por fim, passamos à etapa 3, que é tentar organizar a pesquisa institucional na medida do possível. Então, um grupo se dedicou à relação das pesquisas e dos projetos, um estímulo à interação entre os vários campos da universidade e alguns projetos integrados estão em andamento. Vou só, como título de exemplo, mostrar um deles, seguinte, que é o do plasma dos convalescentes, que estão em andamento. Isso por conta das experiências anteriores do MERS, do H1N1 e do Ebola. Seguinte. E estamos aí no meio desse processo agora, é um estudo fase 1 para 2, e por conta disso organizamos um board de segurança para acompanhar o estudo de perto, e a organização das várias etapas da pesquisa com vários pesquisadores da instituição. Isto hoje nós temos a capacidade instalada de produzir, de obter esses plasmas em quantidade suficiente para abastecer toda a nossa atividade, caso ele vá se prove como uma arma terapêutica importante. Pode pensar? Não vou pular alguns slides por causa do tempo, mas era só a título realmente de exemplificar. Aqui o segundo protocolo, que é o protocolo da heparina, que também está em andamento, seguinte, para tentar constituir, pode compartilhar, para tentar construir uma base de pesquisa e responder com dados sérios e corretos à nossa instituição. Por fim, as últimas palavras são semelhantes à do professor Rubens, e eu diria o seguinte para os senhores, que se nós não nos dedicarmos a rever os nossos conceitos,
os nossos valores e as nossas atitudes, tudo isso perde significado e podem se preparar para a próxima pandemia de intensidade tão intensa ou maior do que essa própria. Precisamos rever a nossa posição, as nossas atitudes e a nossa interação com toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito boas as palavras e a apresentação do professor Girão, que deu um quadro completo de como está funcionando e existindo a formação que a Escola Paulista de Medicina oferece e que o Hospital São Paulo, o nosso hospital universitário, nos fornece, quer dizer, todas as possibilidades de abranger o momento atual. Parabéns, professor Girão, eu sei que é um esforço enorme, tudo isso deve ter representado muitas noites suas, fora os partos e as mulheres que precisam, devem ser muitas noites que o mundo lhe deve, né? Então, de algum modo, essa sua vontade de vencer está ajudando a todos nós, dá uma esperança grande para todos nós, né? Eu vou agora falar com a pessoa que também carrega um piano e tanto, né, Janine? Você é o máximo. Então, você vai apresentar então a sua visão e depois desses seus 15 minutos, nós vamos fazer algumas perguntas para todos e tentar chegar a uma conclusão a respeito dessas abordagens que foram feitas por vocês. Com a palavra, Janine. Bem, também é uma honra enorme estar aqui nessa live com amigos tão queridos quanto o professor Rubens, nosso querido Rubinho, você, Valéria, uma colega, uma companheira de trabalho e de valores humanitários que seguimos por anos, professor Girão, nessa corresponsabilidade de dirigir as nossas duas escolas. O Rubens foi muito feliz na sua colocação. Somos da Escola Paulista de Medicina, da Escola Paulista de Enfermagem. Nascemos juntos, somos uma parte da costela desta escola tão maravilhosa que é a EPM, e juntos temos trabalhado dessa forma há décadas, né, há mais de 80 anos. Eu tenho a responsabilidade de fazer uma fala em nome da Escola Paulista de Enfermagem, mas gostaria de agradecer muito o trabalho de todas as equipes que fizeram com que esse congresso acontecesse. Esse congresso tem sido um desafio tecnológico para todos nós, mas nós temos professores, técnicos administrativos que se dedicaram e desde ontem nós estamos vivendo essa alegria e este sucesso, já um sucesso total dessa nova forma de fazer um evento da nossa grande universidade, que é tão jovem, como disse o professor Rubens. Eu vou fazer uma apresentação, vou colocar para os senhores. Acredito que esteja em tela. As lições de uma escola de enfermagem no contexto da pandemia. Certamente é um grande desafio, porque este desafio se impôs a todos nós, a todas as escolas de enfermagem, de medicina, as escolas da saúde e a sociedade em geral. Estamos vivendo isso desde março, de um jeito intenso, que nem sabíamos que daríamos conta nesses 4 meses de fazer tantas mudanças como fizemos. Eu faço de forma resumida, algumas colocações. Talvez a suspensão das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, com uma mudança, a manutenção de atividades essenciais, especialmente relacionadas à nossa participação na tutoria e nos espaços de assistência do Hospital São Paulo, foi, sem dúvida, o primeiro impacto que toda a comunidade da Escola Paulista de Enfermagem viveu. A criação de um subcomitê interno imediatamente para que nós pudéssemos coletivamente dar vazão
a formas, a estratégias para que as pessoas pudessem se sentir mais seguras no enfrentamento do que vivíamos naqueles primeiros dias. As definições de medidas sanitárias para o uso da nossa escola foi algo que tivemos que pensar e de forma sempre rápida. Como disse o Rubens, é algo que fizemos, ou a própria Valéria, de repente, eu não sei se faríamos o que fizemos de forma tão rápida, certamente em outros cenários levaríamos meses para tomar essas decisões. O afastamento dos servidores, especialmente aqueles de risco, a criação de home office, plantões de regime de rodízio de trabalho, algo que nos desafiou, e em 2 dias nós encontramos soluções para que nós mantivéssemos a escola viva, dando conta da sua responsabilidade social, de encontrar caminhos para enfrentar o que vivíamos. A transferência de todas as nossas reuniões na modalidade remota, com o uso de aplicativos que nem todos sabíamos lidar, e até hoje, sempre que vamos usá-los, algum percalço acontece e podemos ver o quanto é difícil esse tipo de situação. A implantação de medidas de prevenção para enfrentamento do coronavírus na sociedade acadêmica de uma forma geral e a nossa participação em todos os comitês técnicos nos nossos webinários e lives que se tornaram algo que essa crise humanitária e sanitária nos ensinou a fazer. A paralisação das atividades de ensino na modalidade presencial, meus colegas já se referiram, foi algum desafio que enfrentamos e enfrentamos bem. Estamos cientes de que conseguimos chegar a soluções para o enfrentamento dessa situação desafiadora. O desenvolvimento de apoio psicológico para os nossos estudantes, para os nossos servidores, para todo o corpo técnico das escolas foi algo que fizemos coletivamente. A produção tecnológica de informação para profissionais de saúde, a população geral, em geral, especialmente aquelas mais vulneráveis, a participação em programas de doação do nosso hospital universitário, da nossa Escola Paulista de Medicina, a capacitação de profissionais de enfermagem no nosso Hospital São Paulo para dar conta dos novos leitos de UTI que fomos abrindo, o incentivo e o desenvolvimento de pesquisas em relação ao coronavírus e, claro, o nosso grande e maior desafio, o planejamento pedagógico de atividades domiciliares especiais para o ensino da graduação, da pós-graduação e mesmo as atividades extensionistas. Eu vou mostrar de forma muito rápida algo que fizemos começando no dia 16 de março. No dia 16 de março, imediatamente providenciamos vídeos sobre higienização das mãos, cuidados em casa, limpeza de brinquedos e os grandes desafios que foram aparecendo para os meus departamentos na nossa escola sobre a responsabilidade dos nossos docentes e técnicos, de forma rápida, algumas das produções que, de repente, foram sendo feitas de forma criativa, linda, afável para as pessoas divulgarem nas nossas redes sociais da universidade como um todo, relacionada sempre, claro, à pandemia, mas entendendo que era necessário enxergar crianças, idosos, a população em geral, o que fazer no isolamento social, cuidar das nossas crianças no momento em que se viram prisioneiras, sem acesso às escolas, aos parques, aos brinquedos públicos, e algo que nós não sabíamos o quanto seria custoso. As orientações para a saída de casa, já foi referido aqui, o professor Girão fez uma referência real que passamos a viver, de repente, o medo de que o coronavírus nos assaltasse a cada esquina. Como conviver com isso e a própria atividade, as questões de fake news. De repente, nós nos vimos numa situação em que informações errôneas começaram a tomar conta das mídias sociais. Isso foi algo que precisamos olhar com carinho e ver o mal que isso faz à sociedade. Aumenta o pânico, aumentou a insegurança e a veiculação de conteúdos inadequados e mentirosos. Óbvio que também aprendemos a fazer origamis, nossas professoras
com uma raiz japonesa, né, oriental, se dedicaram a ensinar coisas diferentes para se fazer no isolamento social. Os idosos, um projeto maravilhoso de escrever cartas para os idosos para que eles não se sentissem tão sós e isolados nas suas casas. Uma palavra amiga ajudou demais o dia a dia dessas pessoas. Fizemos um trabalho conjunto com o nosso hospital universitário sobre os sinais e as questões rápidas de reconhecimento dos sintomas do coronavírus para aqueles que estavam em casa. Esses foram materiais veiculados nas nossas redes, nos nossos sites do nosso hospital e, claro, como já disse o professor Girão, imediatamente demos conta, junto com a Escola de Medicina, juntos fizemos, aqui na Escola de Enfermagem, uma estrutura montada para a campanha de vacinação contra a influenza. Nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes se envolveram por meses nesse trabalho. Os treinamentos de forma isolada, para que nós pudéssemos ter cuidado e conduzir esse processo. Aqui tivemos um trabalho de ir à casa dos nossos professores mais velhos, que estavam isolados por serem grupo de risco. Foram aqui o professor Esper, com as professoras Cristina Gabrieloni, professora Rita Simone, professora Batira, foram à casa de muitos dos nossos professores. Fizemos uma atividade junto com a SPDM na vacinação dos nossos soldados da PM, com os nossos alunos das duas escolas, das duas paulistas, as nossas comunidades ao redor, daqui na Mário Cardim, uma comunidade em volta de nós. Foi algo que os nossos estudantes jamais esquecerão e nem os nossos professores. Estes são os legados de reconhecer a nossa influência e a necessidade das nossas escolas estarem presentes nesses espaços sociais vulneráveis. Aqui é uma outra comunidade também muito próxima de nós, aqui com as doações recebidas que o professor Girão fez, paramentados com aventais, com máscaras, com os equipamentos. Isso tem sido fantástico, isso aconteceu agora em junho, né? Acabamos de fazer essa atividade. E, claro, a participação inequívoca nas nossas campanhas de doação para auxiliar o nosso Hospital São Paulo, que é não Covid e Covid. Não podemos deixar de falar que na semana de maio fizemos uma atividade dedicada ao bicentenário da Florence Nightingale, que, por incrível que pareça, viveu uma crise humanitária e sanitária, a Guerra da Crimeia, em 1856, 57, e nós, de certa forma, estamos hoje a homenageando, ao enfrentar de forma solidária, cooperativa e responsável pela melhoria da condição de trabalho da enfermagem, isso junto com o nosso hospital. Fomos homenageada pelo nosso querido professor Rubens na Academia Nacional de Medicina. E em relação às atividades de pesquisa, a Escola de Enfermagem é uma escola que tem 81 anos, somos 51 professores, mas temos, sim, 164 pesquisadores envolvidos na produção científica. Este é um relatório produzido pelos colegas, divulgado este ano na nossa universidade, mas temos uma produção científica exemplar. 78% da produção científica é de responsabilidade da Escola Paulista de Enfermagem, nesse nosso mundo científico que é a fortaleza da Paulista. Não deixamos de fazer as nossas atividades de pós-graduação, as nossas defesas, as submissões nas nossas agências de fomento, as nossas atividades em ensino remoto, e estamos hoje conduzindo 19 projetos voltados para a pandemia. Projetos de professores, de pesquisadores, só da Escola Paulista de Medicina com a EPM e da Escola Paulista de Enfermagem com colegas do Brasil como um todo e pesquisadores internacionais. Este é um exemplo de um projeto importante de uma professora titular nossa, a professora Alba Lúcia, uma referência nos diagnósticos de enfermagem, nas intervenções de enfermagem. É um projeto importantíssimo nacional e, claro, não podemos deixar de dar destaque à capacitação e treinamento dos profissionais do nosso Hospital São Paulo. Foram feitas contratações temporárias
de técnicos de enfermagem, enfermeiros e as nossas professoras se envolveram nesse treinamento na escola de enfermagem e nos 3 turnos do Hospital São Paulo. Isto foi fundamental para evitar o contágio desses colegas que chegavam, apesar de ser a enfermagem o grupo que tem tido o maior contágio e as maiores perdas. Aqui, a fortaleza da nossa escola. Não deixamos de prestar atenção disso, como disse Girão, e fizemos uma nova forma de ensino de atividade domiciliar especial, utilizando todas essas tecnologias, sendo treinados professores, técnicos, nossos estudantes. Essa é uma aula de História da Enfermagem, primeira série de enfermagem no nosso curso de bacharelado. Vejam a dificuldade que é um aluno de primeiro ano que iniciou suas atividades em março, e em março teve o cancelamento das atividades presenciais, nesse medo de sem saber ainda exatamente o que é um curso de enfermagem. Mas aqui é um exemplo, uma foto, que é assim que nós estamos nos relacionando. A escola de enfermagem está se preparando para o retorno. Este é o grande desafio, as mudanças sanitárias para que a gente possa trabalhar. Esse é um treinamento de alunos de graduação que foram para a 4ª série, já em atividade no Hospital São Paulo. Terminando minha apresentação, retorno com vocês. Eu também queria, dentro do meu tempo, dizer que o grande desafio, e certamente a lição que temos aprendido, é que temos capacidade intelectual e humana, valores humanitários para dar conta dessa pandemia, como disse o Rubens. Foram só 4 meses, mas nós temos um longo futuro pela frente para incorporar os aprendizados de hoje para o futuro, as tecnologias de ensino, as tecnologias de formação, sem esquecer que somos gente que cuidamos de gente. E esta é a grande mensagem. Uma escola de enfermagem, uma escola de medicina, uma escola da saúde, vai saber, está sabendo fazer uma formação com tecnologia, mas com o acolhimento e a presença de pessoas ao lado dos nossos doentes e ao lado dos nossos estudantes, acolhendo-os para que eles se fortaleçam e possam ser os enfermeiros, os médicos do futuro, tendo vivido uma pandemia de forma responsável e ética. Muito obrigado, Valéria. Estou aberta a compartilhar com os colegas as indagações que vierem do nosso plenário virtual. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Janine. Agora eu vou fazer uma pergunta que é bastante pertinente ao professor Belfort, que é o seguinte: como era a sua abordagem tecnológica, sua vida com o auxílio da tecnologia mais avançada antes, e no que essa pandemia interferiu nesse progresso e nessa atenção, utilizando os recursos que vocês têm avançados em oftalmologia, principalmente. Está sem microfone. Liga o microfone, Belfort. Microfone. Seu microfone. Desculpa, eu perguntei se quer a resposta de quanto tempo? Pode ser 2 minutos ou uma mini conferência a resposta? 2 minutos para começar, vai. Tá bom. Primeiro eu queria dizer o seguinte: é uma honra, uma alegria ter os professores Girão e Janine aqui com vocês, porque além do que vocês representam como diretores da Escola Paulista de Medicina e Enfermagem, são 2 líderes que mais uma vez demonstraram grande capacidade. E nós das escolas paulistas, às vezes somos um pouco exigentes demais com a nossa Unifesp, porque a gente é velho, 80 anos, e a Unifesp é uma criança. A nossa universidade é muito jovem, e ela vai cada vez mais continuar melhorando em todos os setores, produção acadêmica e tudo, e a gente tem que ter orgulho de, às vezes, carregar um pouquinho a criança no colo. Acho que esse congresso é uma prova disso. Bom, olha, primeiro a tecnologia está mudando muito. Daqui a pouco a gente vai olhar e dizer, nossa, o pessoal ficava inteiro naquelas telinhas de Zoom, aquelas fotografias 3x4 e todo mundo achava lindo. A tecnologia já explodiu, nós estamos com salas virtuais.
tem plataformas que o indivíduo anda, levanta, vai no banheiro, volta com outro indivíduo ou não. A gente não faz ideia o que vai ser a tecnologia daqui a um ano, inclusive dentro da medicina, tudo. A teleoftalmologia, a telemedicina, a teleenfermagem, telesaúde veio para ficar. Ela vai complementar a parte antiga, a parte presencial. Claro que nunca vai substituir, mas vai parar com aquela história das filas, de pegar carro para tirar a temperatura. Eu sempre gosto de dizer, havia uma época que medir a temperatura do corpo e medir pressão arterial era ato médico. O médico que não fizesse isso, os médicos às vezes processavam quem fazia. Imagina, hoje você faz todos os testes da farmácia no supermercado. Então, a tecnologia está mudando muito. A tecnologia que eu acho que a gente mais vai ter que tomar cuidado é a tecnologia de lidar com as pessoas. Por exemplo, na minha área, Instituto da Visão, no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista, nós construímos durante 20 e 30 anos um sistema que agora nós tivemos que destruir. Por quê? Ela é baseado no alto fluxo, de atender rapidamente o maior número de pessoas, no menor espaço físico, mandar todo mundo embora. Isso mudou. Agora o tempo mudou, o espaço físico mudou. A gente tem que lidar com duas dimensões diferentes, o tempo e o espaço. A gente antes falava para o pessoal de enfermagem de apoio, eu quero um paciente a cada 10 minutos na sala, quero um paciente a cada 10 minutos na mesa cirúrgica, eu quero não sei o quê, 20 pacientes na sala de espera. Não, tudo isso mudou. Como é que a gente vai sobreviver se naquele sistema de alto fluxo a gente já não conseguia as contas balanceadas com que o SUS nos pagava? Teriam que pagar pelo menos 30% a mais para a gente conseguir fazer o que fazia antes. Então, esses são alguns dos desafios. A tecnologia tem que trazer maneiras de compensar o que nós perdemos por causa disso tudo que aconteceu. As artes, a filosofia, todas as partes da sociedade estão mudando com a pandemia e vai demorar para aparecer o resultado. A gente tem que sempre lembrar da gripe espanhola. Demorou 10 anos para a sociedade reflorescer, mas refloresceu. Só mais uma questão. Você acha que a pandemia, então, tem o seu antes e depois, certo? Como você disse logo no início, e isso é um antes e depois também na questão do ensino, certo? E também na questão da atenção à saúde, é isso? Ela veio ajudar a mudar algumas coisas que tinham que ter mudado há muito mais tempo, agora desmoronou. Não tem esse negócio de, acabou, pós-Covid. Nós estamos ainda no pré-pico. Tem o pré-pico, tem o pico, tem o pós-pico. Pós-Covid vai demorar muito, muito. E veio para ficar. A gente tem que aproveitar, tirar todo esse lixo que a gente era obrigado a tolerar, todo aquele excesso de, às vezes, regulamentação inócua. Tem que rever essa questão do corporativismo das diferentes profissões na saúde. Não é só o médico que tem isso, o enfermeiro também. Quando o médico e o enfermeiro se unem, acaba qualquer outra profissão. Precisa rever tudo isso. Professor Girão, prepare-se. Qual foi o impacto dessa interrupção do ensino na Escola Paulista? Como funcionou isso? Era necessário interromper? Só interrompeu uma parte? Como é que isso ficou? Por quê? Porque tem coisas que obrigatoriamente são presenciais. Como foi que você conseguiu organizar isso? Obrigado pela pergunta, professora Valéria. Mas antes, preciso agradecer as palavras do professor Rubens, que muito me emocionaram. Na verdade, quem tem que agradecer por estar feliz por estar aqui juntos, somos nós, com os nossos professores, que são, na verdade, exemplos de liderança. Assim como o senhor, rapidamente, me lembrava aqui do professor Durval, da professora Helena, da professora Valéria, do professor Rui, do professor Nestor Shore, do Geraldo Rodrigues de Lima, do Edmundo Baracá, do Antônio Carlos Lopes e de todos os outros professores que marcaram a minha geração. Aqui, meu agradecimento a todos, as suas palavras, e isso só aumenta um pouco mais a pressão sobre nós, sobre a nossa responsabilidade de tentar continuar, levar a escola de medicina com a mesma elegância e nobreza que que veio até agora e que trouxe até agora. Obrigado ao senhor e às suas palavras e a todos que participaram da formação de todos nós. Quanto ao ensino,
médico, nós nos debruçamos lá atrás com um grande desafio, né? Era como manter as atividades de ensino o mais intocadas possível. Nós entendemos que o ensino médico se baseia num tripé, aonde tem a parte do conteúdo, da técnica, da tecnologia, das diretrizes, guidelines, protocolos, artigos científicos. Mas ela também guarda uma parte que é o ensino da arte. É o ensino de saber examinar, escutar, observar atitudes, e um terceiro tripé, que é reconhecer os valores humanísticos dos nossos pacientes. A parte de conteúdo pode ser feita de forma à distância. Não creio que tenhamos grandes perdas. Mas essa arte de ensinar, de palpar, de respeitar valores, só presencial, só convivendo, só fazendo os docentes e os discentes conviverem. Eles precisam enxergar nos nossos olhos as nossas angústias, as nossas fragilidades, os nossos medos e como nós lidamos com isso. E como respeitamos ou devemos respeitar os valores de cada um dos nossos pacientes. Portanto, não basta apenas conhecer a última diretriz ou o último artigo. Nossos alunos não devem ser formados para fazer a medicina do último artigo ou da última publicação, e sim ter bom senso e critérios e ter análise sobre tudo o que surge na literatura, muitas vezes direcionadas por outros interesses em determinados momentos da nossa história. Então, nós não interrompemos nenhuma das atividades que pudessem, que foram possíveis de serem mantidas. O nosso internato, o 6º ano, já está em todos os cenários práticos há mais de um mês, protegidos com as EPIs que o próprio sistema de doação permitiu. O 5º ano retornou parcialmente e agora retorna para todos os cenários ambulatoriais no início do próximo mês. E agora estamos nos debruçando por retornos às atividades do 1º ao 4º ano, que já começaram esta semana com atividades teóricas à distância na sua totalidade, e provavelmente até o fim, alguns meses, retornam para as atividades práticas de forma organizada, respeitando todas as regras de segurança sanitárias do nosso país e que o momento exige. É ainda um desafio, estamos aprendendo, há que se melhorar muito ainda esses conteúdos e essas práticas, mas acredito que estamos minimizando o prejuízo na formação desses alunos do 1º ao 4º, reiniciamos as atividades agora, esta semana. É baseado nesses valores que a gente tentou não interromper em nenhum momento as atividades da Escola Paulista de Medicina durante todos esses dias da pandemia. Obrigada, professor Girão. Eu vou falar com a Janine, algo um pouco delicado, talvez requeira que você elabore bastante, porque a pergunta é complicada, mas enfim, você, como fazendo parte de uma profissão, como exercendo uma profissão icônica, porque são as guerras que revelam o papel da enfermagem, o papel do cuidado com o paciente constantemente, né? O que você acha desses 100 anos em que as pandemias, as grandes pandemias, especialmente a gripe espanhola e agora o coronavírus com essa dimensão, o que você acha que isso teve como impacto na tua atividade, na tua profissão, e o que representa isso? Porque lembrando sempre que as enfermeiras são icônicas, né, Rubinho? As mulheres que agiram nas grandes guerras, nos grandes momentos da tragédia da guerra. Então, como é que você sente o impacto das pandemias tão forte, o impacto na profissão que você exerce?
Valéria, realmente é uma pergunta que merece uma reflexão. É claro que as enfermeiras, né, a enfermagem, que não somos só enfermeiros, somos enfermeiros, e no Brasil nós temos uma composição de categoria dentro da enfermagem, né, liderada pela enfermeira, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, precisando rever, né, nós precisamos hoje, certamente, olhar com certo carinho para essa composição, mas eu não tenho dúvida que as pandemias trouxeram para todas as escolas de enfermagem, para a enfermagem em geral, algo que as fortalece, e as fortaleceu, né? Nesse momento, a enfermagem brasileira deu voz, né? Deu voz para as suas necessidades. A gente sabe que estávamos vivendo uma campanha mundial liderada pela Inglaterra, né, o berço da enfermagem moderna, em que se iniciou em 2017, 2018, que era o Nursing Now, era o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde de que haverá um colapso, ou haveria um colapso, pensando naquela data de 2018, 2017, haveria um colapso mundial até 2030 se os governos não investissem na formação de enfermeiros. Já estava visto isso já era um diagnóstico real. E nesse momento de pandemia, Valéria, imagine que, sabendo disso, a priori, nós estamos vivendo uma situação de grande perda de profissionais de enfermagem em consequência da doença do Covid, né, da SARS-CoV-2, no mundo. No Brasil, em particular, nós sempre tivemos uma distribuição desigual do número de enfermeiros para o número de médicos, né? Nós tivemos sempre, em grandes hospitais, um investimento, às vezes, não tão adequado, ou adequado àquele momento político e social e econômico da época, em que a gente investiu não em enfermeiros, mas em auxiliares da enfermagem, né? Sem desmerecer essa categoria que faz parte da enfermagem, esta não é o melhor investimento para reduzir a mortalidade, para reduzir a morbidade e o cuidado qualificado. A gente sabe que essa é uma discussão corporativa no nosso Brasil muito difícil. Adoro o Rubens Belfort pela sua mente brilhante, que sempre traz isso à tona desde que eu estou nessa casa há 36 anos. Não há possibilidade de fazer saúde isoladamente. Porém, essas ações corporativas no Brasil fazem com que nós não consigamos avançar em procedimentos e em cuidados absolutamente básicos. A atenção básica no Brasil, ainda hoje, precisa evoluir, precisa avançar, a enfermagem precisa assumir a sua capacidade, a sua competência técnica, atitudinal e ética de trabalhar com a atenção básica. Nós temos a possibilidade de sermos, sim, em algumas áreas nós somos, mas nós não temos regulamentação, que é a enfermagem de prática avançada. Em alguns lugares do Brasil, eu não preciso ter um número enorme de médicos e praticamente uma enfermeira para 10 médicos. Isso não existe. Isso é uma conformação que a pandemia está mostrando que é necessário repensar. E eu tenho certeza, apesar de estarmos num momento difícil político do Brasil, na discussão da saúde e da educação, porém, este jeito de olhar a saúde vai ter que ser melhorado. Nós precisamos trabalhar em equipe, e a pandemia mostrou que a enfermagem, junto com a medicina, deu a resposta para o enfrentamento da crise, né? Tem perdas, temos necessidade de qualificar esses profissionais que já estão em campo, mas teremos que qualificar mais enfermeiros para o Brasil e para o mundo, mas qualificá-los de forma científica, de forma técnica avançada, incorporando tecnologias, incorporando, sim, os valores da enfermagem, que são humanitários, né? Nossa mestre Florence Nightingale, lá na Guerra da Crimeia, mostrou isso, que o cuidado adequado salva vidas. Então, eu acho assim, Valéria, de uma forma rápida, quero te dizer que as pandemias vêm para mostrar a necessidade de rever valores, rever procedimentos, rever a política, o investimento
em saúde, em profissionais que precisam compor a equipe. Não dá para nós continuarmos atrelando a uma única categoria profissional, que é fundamental. Não existe possibilidade de trabalhar sem a enfermagem e a medicina. Isso é algo que está posto no mundo, mas nós precisamos melhorar o dimensionamento de enfermeiros nos hospitais e as escolas precisam fazer um ensino voltado para as necessidades de mercado e da saúde. Acho que era isso, para não me alongar. Uma pergunta, aí o Rubinho vai responder também, vai falar o que você pretende agora, Rubinho. É o seguinte, será, diz alguém aqui, dessa maneira que eu interpretei, será que essas pandemias não servem para reformular? Será que elas não são episódicas ou periódicas para que tudo seja reformulado? Mais ou menos é isso, ou seja, qual é o significado da ocorrência periódica de pandemias? Agora fale você o que você ia falar antes e vê o que você sentiu a respeito dessa pergunta que foi feita por alguém. Eu queria fazer um comentário, isso que a professora acabou de dizer, e que eu acho fundamental. A Janine colocou muito bem. Uma das coisas que ficou óbvio nessa epidemia, nessa pandemia, a gente tem que sempre pensar no iceberg, né? Quer dizer, descobriu-se que o SUS era muito mais importante do que a fila no posto de saúde. O pessoalzinho que tinha o convênio que dava direito, né, aqueles hospitais de filantropia e hospital boutique, de repente descobriu que sem hospital público não se sobrevive, sem hospital de ensino de alta qualidade, os ricos também estão condenados. Então, a fragilidade, a paura maior foram dos ricos, que de repente se sentiram impotentes, pareciam até pobres, estão escondidos até hoje, estão enfurnados, verdade. Os ricos descobriram que não têm o poder que tinham, descobriu que o SUS é necessário. E sabe outra coisa que ficou óbvia? A falência do sistema de saúde americano. Os Estados Unidos tem muitas coisas boas, a medicina americana tem coisas maravilhosas, mas tem coisas péssimas. A mercantilização, o corporativismo máximo, a destruição do sistema de saúde americano ficou óbvia para a sociedade mundial. E a importância de outros sistemas de saúde mais bem estruturados. Nós temos aqui na Escola Paulista, não fala medicina, viu, Janine? A Escola Paulista, uma coisa fantástica. Os alunos de tecnologia aprendem tecnologia oftálmica com os residentes de oftalmologia. Nunca ninguém teve que dizer o que um tinha que fazer e o outro era proibido de fazer. É tão harmônico que eles trabalham em conjunto. Então, eu insisto muito, todo mundo sabe, é importante estudar junto para trabalhar junto. Isso tudo está mudando ou já mudou. A gente tem que entrar no caminho certo, não pode tentar recuperar o velho. Agora, essa tua pergunta, né, se é uma decisão divina ou uma, sei lá, está escrito no código genético, de vez em quando tem que destruir algumas coisas para as outras acontecerem, acho que isso é esperar demais de um oftalmologista. Talvez um obstetra possa responder, mas um oftalmologista não. É estatística, Rubinho, é estatística. A estatística não falha. Olha, na quinta-feira nós vamos ter uma tarde inteira na Academia Nacional de Medicina sobre literatura e pandemia. Academia Brasileira de Letras e Nacional de Medicina, e o nosso Medina vai discutir a peste do Camus. E essas epidemias, esses livros que falam das epidemias desde o século XIV, mostram que é uma coisa recorrente. E, como o professor Girão falou muito bem, preparemos-nos para as próximas. É bem isso, eu acho que de algum modo você respondeu tudo, né? Tudo que foi perguntado aqui. Aqui eu vou perguntar para o Girão, tem uma questão interessante aqui, vamos ver se eu melhoro um pouco a formulação. Ele fala sobre o diálogo entre universidade e sociedade. Você acha que o diálogo entre universidade e sociedade é desequilibrado? Ele não está em equilíbrio? Ou seja, que a sociedade e a universidade têm sintonia ou não? Você entende? Porque isso também pesa um pouco no conceito geral, político e tudo. O que você me diz da
sintonia entre a universidade e a sociedade? Existe uma resposta satisfatória da sociedade para com a universidade e vice-versa? Deu para você entender, Jean? Esse é um assunto, como o professor Rubens falou, que pode ser respondido em 2 minutos ou numa conferência, né? Eu acho que, dependendo de como nós olhamos esse problema multifacetado, nós vamos ter uma interpretação. Acho que em alguns momentos da história da academia brasileira, nós nos distanciamos da sociedade. E em outros momentos nos aproximamos, ou em alguns aspectos nos aproximamos. Muitas vezes eu me debruço pensando em qual é o maior produto a ser devolvido para a sociedade. Hoje, nesse momento de pandemia, eu diria que tenho muito pouca dúvida. Eu diria que a qualidade do profissional de saúde que nós devolveremos à sociedade e a produção de ciência séria, de conteúdo sério, para responder às principais perguntas que esta pandemia traz. Nós não podemos nos debruçar sobre trabalhos ruins pelo afã de ser o primeiro ou com rapidez querer descobrir algo que mais ninguém viu até o momento. Quer dizer, a produção de ciência que a universidade tem que fazer para devolver esse conhecimento para a sociedade tem que ser muito séria e não entrar de forma fanática em discussões sobre um determinado medicamento ou sobre uma determinada conduta, não baseados em ensaios muito bem escritos, desenhados e estudados. Então, eu diria que a gente devolve para a sociedade, num processo de interação, uma qualidade de profissional médico e informação séria, suficientemente consistente para dar respostas às grandes dúvidas nossas. E, por fim, esse movimento de educação da sociedade do entorno, dos mais frágeis, dos vulneráveis socialmente, para que eles tenham informação de uma maneira simples, direta, de como se proteger. É assim que eu acho que a universidade contribui com o seu papel social e responde às demandas que esperam de nós. Professora Giannini, na sua opinião, como cidadã, uma cidadã politizada, você acha que a Unifesp está contribuindo e já contribuiu e vai contribuir com a diminuição das desigualdades sociais que nós assistimos? De que modo a Unifesp está contribuindo? Você pode responder? Bem, eu acho que, primeiro, a Unifesp mais velha e a Unifesp mais jovem, né? Estas duas Unifesp já vêm contribuindo há muito tempo. Primeiro, o Girão comentava em relação à inserção social. Acho que a Unifesp, nos últimos 25 anos, fez um trabalho muito mais próximo da sociedade, do entorno e da sociedade em geral. Essa é uma estratégia importante para que a gente fortaleça o papel social da universidade. Temos tido uma série de iniciativas nos últimos anos, né, talvez na última década, que envolvem a sociedade. A presença de membros da nossa sociedade nas tomadas de decisão da universidade tem sido fundamental. O envolvimento e as parcerias acadêmicas com a indústria, né, com organismos internacionais, isso tem sido importante para a Unifesp de verdade cumprir com o seu papel social e, como diz o Girão, devolver o produto à sociedade que nos mantém, né? Somos uma universidade pública, laica, que tem defendido princípios éticos inabaláveis, né? De inclusão social. Acho que os nossos campos, cada um nos seus locais, tem se envolvido
com as prefeituras locais, isso é algo que tem nos fortalecido. Então, assim, esse envolvimento com a sociedade local, com as necessidades daquele local, tem sido fundamentais. Eu estou na minha segunda gestão, né, e nós duas tivemos juntas em 2013, 14, à frente da gestão, de uma das gestões, né, da professora Soraya e sua, e eu como pró-reitora de administração naquele momento, e a gente teve a oportunidade de ver a importância que é quando a Unifesp e seus campos se envolvem com a vida cotidiana dos municípios em que estão inseridos. Essa minha experiência dos últimos 6, 10 anos me mostrou que isso é fundamental. Eu venho de uma escola, né? A Escola Paulista sempre teve um envolvimento com a sociedade. Nós sempre tivemos comunidades vulneráveis em que nós estivemos presentes. Nós criamos instituições, nós criamos o amparo maternal, nós criamos a Paulistinha para dar conta das necessidades coletivas dos nossos funcionários, dos nossos técnicos, dos nossos docentes, dos nossos estudantes. Nós estivemos envolvidos com enormes grupos sociais aqui em volta, que até hoje fazem parte da vida acadêmica. Por exemplo, o Embu. O Embu é uma comunidade emblemática da Paulista. A atividade com os indígenas no Xingu. Então, essa é a Unifesp que eu conheço há 36 anos. Eu vim do Rio Grande do Sul porque esta era a fama e o conceito da Unifesp e da Escola Paulista de Medicina naquela época, em 84, quando aqui cheguei. E ela só se fortaleceu quando ela se transformou numa universidade plural, numa universidade com uma diversidade de conhecimento, uma produção científica forte. Hoje nós fazemos uma inserção numa área de alta tecnologia, que é o Instituto do Mar, que é São José dos Campos, com a aeronáutica. Então, são coisas fantásticas que nós viemos fazendo. Valéria, nós duas vivenciamos isso nos últimos tempos, de forma muito intensa, e, inclusive, superando os regramentos, como disse o Rubens Belfort. Nós temos uma fundação de apoio que é maravilhosa, né, criada pela Paulista, e que precisa ser fortalecida, e ela é um canal de comunicação, a Agilis, a nossa agência de inovação. Então, assim, somos fortes, somos conscientes da nossa responsabilidade social, e hoje temos campos que se envolvem cada vez mais. Agora nós temos a Zona Leste aí nesse envolvimento com a urbanidade, com a necessidade de rever os espaços urbanos numa área tão importante da cidade de São Paulo e do Brasil. É quase o tamanho da maior parte dos países europeus, a Zona Leste. E veja o nosso desafio. Eu não tenho dúvida, estar num cargo de liderança, de gestão, nos últimos anos, na Universidade Federal de São Paulo, me deu o privilégio de ver e ter a responsabilidade de criar estratégias para nós estarmos inseridos nas comunidades das quais somos membros. Essa é a minha visão de Unifesp. Obrigada, Janine, pela sua panorâmica exposição, foi ótima. E agora, uma última questão que eu vou dirigir aos três. Diz muito respeito à questão do ensino e da universidade e da Escola Paulista, da Escola de Enfermagem e de todos os alunos da Unifesp. Alguém pergunta, vocês acham que os egressos serão vistos como aqueles que foram prejudicados pelo ensino à distância, pela pandemia, ou aqueles que se beneficiaram com esse momento, né? Acrescento, vocês acham que o médico que se forma hoje, ele está bem preparado, não digo do ponto de vista de conteúdo, mas bem preparado no total para enfrentar um mundo e um universo tão diversificado, que é a exigência dos pacientes, que é a exigência das empresas de ensino,
exigência de várias empresas interferindo nas necessidades dele, ou seja, formamos pessoas que estão mais seguras para enfrentar ou ainda muito cruas para enfrentar? A minha pergunta é essencial. Quem responde primeiro? Rubinho, vamos lá. Pode ligar seu microfone. Tá ligado, tá me ouvindo? Ok. Essa pandemia tem uma grande ironia. Os médicos, os velhos, têm mais risco de morrer. Mas provavelmente quem mais tem chance de sofrer são os jovens. Nós preparamos algumas gerações para um mundo que deixou de existir. E o pessoal está perdido. O indivíduo se formou num curso superior, por exemplo, da medicina, ele fez uma residência em oftalmologia, agora ele está preparado para uma piscina que não existe mais. E então a frustração desse pessoal é muito grande. Não é apenas a parte financeira, mas é a maneira de atuar. Ele se preparou com os modelos da profissão dele, indo a congressos internacionais, reuniões, etc. e tal, que sumiram, desapareceram. Nós, os velhos como eu, não a Valéria, mas como eu, mais de 70 anos, nós tivemos a chance de viver 50 anos, 45 anos de uma medicina, bem ou mal, estamos terminando a carreira. Agora, essa garotada de 30 anos não sabe o que fazer. Os estudantes têm ainda uma possibilidade de tentar se ajeitar um pouquinho. Mais do que nunca vai valer o que o indivíduo é e sabe, não o que ele recebeu e enfiaram na cabeça dele na graduação. A universidade tradicional perde a importância, o conhecimento reciclou tão rápido que os valores também mudaram muito. Então, eu acho que também na parte de especialização e atualização, as instituições vão ter que se reposicionar e descobrir até o que precisa ser ensinado para esse pessoal. Não sei se eu respondi, mas basicamente é isso. Nós preparamos algumas gerações para um mundo que deixou de existir. Por isso, agora as pessoas têm que realmente procurar fora da caixa. Nunca a expressão fora da caixa foi tão válida como agora. Os modelos de professores da geração anterior sumiram, não é verdade? É isso. Muito obrigado, se essa é a minha última vez. Foi ótimo participar com vocês aqui e muito bom ter essa garotada toda assistindo aí e o poder está na mão deles. Tomara que esteja na mão deles. Como nós chegamos ao final, eu acho que você representou o pensamento dos professores que estão aqui presentes e você disse tudo, né? O futuro pertence aos que tiverem caráter, consciência, imaginação e souberem aproveitar o talento que têm para exercer uma profissão humana como é aquela que a Escola Paulista de Medicina oferece. Eu agradeço a vocês, acho que foi uma oportunidade ímpar e quero encontrar todas as pessoas por meio desse veículo com saúde, conseguindo todos os seus objetivos. Obrigada, então, a todos. Um beijo.